Bom dia! Agora eu estarei apresentando para vocês uma pesquisa que desenvolvemos em decorrer do melhoramento genético em caprinocultura. Esse trabalho ele foi desenvolvido por acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Multivix. Foi desenvolvido pela Jerusa, pelo Jefferson, pela Maria da Conceição e por mim, Mariane. Vamos falar agora um pouquinho, dentro dessa história do melhoramento, como que surgiu o melhoramento genético. Até o século XVIII, a reprodução dos animais, os cruzamentos, eram feitas sem nenhuma avaliação crítica, Até que no século XIX, um rapaz chamado Robert Bacon, ele era agricultor e pecuarista e ele começou a realizar os cruzamentos dos seus animais utilizando alguns padrões, observando algumas características que ele tinha interesse em manter. Então, ele começou a fazer o cruzamento com alguma certa avaliação. Então, ele observava a aparência que ele desejava que o animal tivesse, a serventia, a qualidade da carne, a capacidade de engorda. Então, dessa forma, ele foi observando os fatores que ele tinha interesse e cruzando esses animais entre si. Desses cruzamentos que ele estava realizando, vieram os descendentes. E ele observou que aqueles descendentes estavam dando resultados satisfatórios. Então, ele começou a cruzar os descendentes desse cruzamento que ele tinha feito anteriormente, Então, daí ele começou a criar, esse conceito de o melhor para o melhor. Já agora falando mesmo da caprinocultura aqui no Brasil, ela começou a ser desenvolvida há pouco tempo, em 1980, pela Embrapa. A Embrapa criou o Programa de Melhoramento Genético em Caprinos e a partir daí começou a ter esse estudo aqui no Brasil. Então, agora falando um pouquinho mais sobre o melhoramento genético, no decorrer desse trabalho serão passados alguns conceitos importantes de serem entendidos no melhoramento, e um desses conceitos é a escrituração zootécnica. A escrituração zootécnica, ela basicamente consiste em registro dos dados que são feitos de tudo que é feito na propriedade. Então, é feito um registro dos nascimentos, dos óbitos, da nutrição desses animais, se esses animais foram vacinados naquele dia, qual vacina recebeu, tudo é colocado nessa escrituração zootécnica. E isso é essencial porque auxilia tanto no melhoramento genético quanto em diversas práticas, Então, é realizado essa coleta de dados e serve para controle da propriedade. Então, você consegue controlar se, por exemplo, se tem ração, se não tem ração, controlar realmente o que está acontecendo na propriedade, traçar mudanças de manejo. Então, de repente, olhando essa escrituração zootécnica, o proprietário vai conseguir observar que tem coisas que ele acredita que deve ser mudado. Então, ele vai fazer essas mudanças de acordo com a rotina que já tem na propriedade, vai conseguir monitorar os processos. Então, não é sempre que o proprietário vai estar ali na propriedade dele, Vai ter vezes que ele vai ter que sair e quem vai ficar lá são os funcionários. Então, com essa escrituração zootécnica, o proprietário consegue observar tudo que foi feito, até mesmo quando ele não estava na propriedade. Então, ele consegue monitorar todos os processos que foram realizados e também corrigir erros, que acho que a principal função da escrituração zootécnica é essa, corrigir erros. Às vezes, você vai observar que o animal não está chegando ao que você deseja, não está produzindo como você deseja. Então, observando essa escrituração zootécnica, você consegue observar alguns erros que foram feitos e está corrigindo esses erros. E agora, falando um pouquinho sobre o panorama mundial da caprinocultura, Existem 5 países que lideram esse ranking aí da produção. Em primeiro lugar, China, em segundo lugar, a Índia, em terceiro, Paquistão, em quarto, o Sudão e em 5, o Bangladesh. É importante falar,
que uma das principais vantagens aí da caprinocultura é que esses animais, eles, tanto a caprinocultura quanto a ovinocultura, esses animais eles exigem um território muito menor do que a bovinocultura, por exemplo, para o seu cultivo, né? Então isso explica o porquê que a China lidera esse ranking, porque a China, como nós já sabemos, tem o território dela bem reduzido, né? Então, para eles, da produção de carne, é muito vantajoso trabalhar aí com esse tipo de animal. Agora, já falando mesmo do panorama brasileiro dentro da caprinocultura, infelizmente, o Brasil é um país que investe pouco nessa prática, né? Ele ainda é pouco desenvolvido, até mesmo porque por muitos tempos, até mesmo hoje, ainda tem pessoas que têm o pensamento da caprinocultura como algo feito de quintal, sabe? Como uma agricultura de quintal, de fazenda, não conseguem ver essa produção como realmente um mercado lucrativo. Cerca de 90% dos rebanhos de caprinos estão localizados na região Nordeste. E eles têm, né, aptidão dupla, na sua grande maioria, para carne e para leite. Aqui nós podemos observar um mapa que foi do Brasil, né, da produção. Esse mapa ele foi feito em 2018, tá bom? Mas com os dados de 2017. E aí nós conseguimos observar a produção tanto de caprino quanto de ovino distribuído no território brasileiro. E aí a gente consegue observar, né, como que a maioria mesmo da produção está na região Nordeste. Os caprinos do Brasil todo, nesse ano que foi feito o levantamento, né, tinham 7.107.613 caprinos. E só no Nordeste já eram 6.470.898 né? Então, assim, ficou o restante das regiões tem bem pouquinho distribuído. A grande parte mesmo aí dos caprinos se encontra na região Nordeste. Então, quando a gente fala de melhoramento genético em caprinos, temos que se atentar, ou seja, temos que ficar atento com alguns fatores, né, que são a seleção de animais, fatores biológicos que esse animal possui, e a integração com o aumento da produção, ou seja, o que seria isso, né? A covariância, a herdabilidade que esse animal tem e a correlação de genética com seus sucessores ou antecessores, né? O quanto esse animal se correlaciona com os outros animais. Dentro de melhoramento, existem outros fatores, né? Quais são esses outros fatores? Como vocês podem ver aí, o manejo nutricional. O que seria o manejo nutricional? Seria fornecer uma comida de qualidade para esses animais, o quanto esse animal absorve essa comida, né? Mão de obra qualificada, ou seja, ter funcionários que possuem a mão de obra qualificada, que saiba o que está fazendo, e até mesmo o produtor, né? Então o produtor também tem que saber o que está fazendo, né? E facilitar que o produtor que pensa em trabalhar com melhoramento genético tenha acesso a material genético de qualidade, entendeu? Que ele consiga achar material de qualidade para assim ele conseguir dar continuidade ao seu projeto, não parando, né, no meio do caminho por falta de material genético. E aí, em caprinos, né, esse melhoramento é muito difícil. Por que esse melhoramento é muito difícil? Devido à falta de material genético, e na maioria das vezes tem material genético, mas falta qualidade nesse material genético, né? Então, possui animais de genética, mas não é produzido com uma boa qualidade. Mas mesmo com dificuldade, vem sendo feitos estudos, estratégias, né? Visando abrir um leque. O que seria isso? Visando abrir a visão para o produtor, né? O conhecimento que vai facilitar muito, ou seja, o entendimento sobre o que seria o melhoramento genético em caprinos, né? E para que o produtor tenha acesso a esse material, ou seja, que ele consiga chegar nesse material, certo? Então,
Lembrando também, sempre que a caprinocultura, para que alcance um bom nível, né, de um nível adequado de melhoramento, de desenvolvimento, né, então, o que a gente pode se dizer? É necessário novas tecnologias, tanto que essas tecnologias vão auxiliar tanto o pesquisador e até mesmo o produtor no campo. Assim, o que vai acontecer? Vai promover, né, uma melhoria, uma eficiência e vai conseguir aumentar muito a intensidade de produção do produtor. Ou seja, vão produzir mais animais, o melhoramento genético vai melhorar a cada dia e assim novos materiais, novos animais e novos horizontes, né, vão ser seguidos para o produtor, facilitando muito assim seu trabalho. Na seleção de animais, o mercado nos tem mostrado mais exigência na busca de uma genética de qualidade, procurando por reprodutores e matrizes de potencial genético que sejam capazes de produzir todas as exigências. Sendo assim, para uma melhor evolução no melhoramento genético, faz-se necessário um controle básico nas propriedades, chegando à realização da divulgação e do uso das avaliações genéticas. A seleção ela é a alteração no locus dos genes, que são capazes de alterar algumas características dos animais em laboratório. E com a seleção, nós podemos aumentar o peso vivo do animal, melhorar a sua conversão alimentar, melhorar a qualidade de carne e leite, e todas as características irão resultar em uma redução no tempo de abate, redução nos custos de produção e no aumento da lucratividade. No sistema de seleção, podemos utilizar informações de desempenhos com melhorias. Podemos alcançar taxas competitivas de progressos genéticos dos rebanhos de caprinos. Sobre o valor genético de reprodutores e matrizes, servindo uma ferramenta de auxílio para os criadores, são importantes para as tomadas de decisões, caracterizando e assim preservando raças e tipo de estruturas e de controle. Bom, então, finalizando, né, depois das considerações deixadas aí pelos colegas, o que a gente pode deixar como um reforço acerca quando o produtor ou o pecuarista, né, resolve investir geneticamente nas suas matrizes. Que isso não pode ser feito que isso não pode ser feito de forma aleatória. Você precisa traçar um planejamento, definir, né, os seus critérios e principalmente os seus objetivos que devem estar associados às condições de mercado. Segundo, você precisa realizar isso, né? Quem vai investir em melhoramento genético precisa realizar isso à luz de bons profissionais que estejam dando consultoria ou lhe assistindo nesse investimento, para que você consiga separar e investir nos genes que vão atender aos objetivos que você deseja em relação ao que você quer investir no mercado, né? Então é fundamental, é de grande importância que esse manejo, a nutrição, o investimento da boa escolha genética, ela seja pautada nesses critérios importantes, os critérios do mercado e critérios técnicos, né, para que seja avaliado toda essa conjuntura aí e a viabilidade do que você está pretendendo investir, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que nós tenhamos sido acrescentado, né, academicamente, informações e conhecimento na vida de vocês. Muito obrigada, até a próxima.